Sobrevivências. 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 Olá pessoal, aqui quem fala é Denis Carvalho, diretamente de Americana, no interior paulista. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 10º programa do nosso podcast Sobrevivências na Rádio Dom. Nosso programa é um espaço criado para compartilhar as nossas experiências, vivências e impressões em tempos de confinamento por conta do Covid-19, também conhecido como coronavírus. Esse é um ponto de encontro da forma como a gente pode fazer hoje, se reunindo, só que à distância, para a gente se ajudar e passar por essa crise juntos. Podcast Sobrevivências, realizado com o apoio da Disco 1, Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11h, com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Na sexta-feira já estará disponível no YouTube. No programa de hoje, que foi gravado no dia 20 de maio, vamos falar da educação em tempo de coronavírus. E para isso tenho aqui a presença do professor Luiz Fernando Padula e da estudante Amanda Treft. Muito obrigado pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Denis. Obrigado, Amanda, pela oportunidade da gente estar debatendo, um assunto tão importante. Acima de tudo, a educação é o eixo direcionador, do nosso país para tudo. Obrigada desde já, companheiros. Eu fico super contente porque uma estudante que acabou de se formar agora, quase vestibulanda, então para mim é uma honra participar e conversar com vocês sobre essa estrutura tão importante que está no governo, na nossa vida, que é a educação. Sim, é realmente essencial, ainda mais nesses momentos que a gente vive aqui num regime fascista, no governo federal, que a falta de educação contribuiu, a desinformação também contribuiu para a gente chegar até aqui. Então, a educação com certeza faz parte desse processo de resistência nosso. E aí eu gostaria, antes da gente entrar nesse aspecto mais específico da educação, saber de vocês, como que vocês estão lidando com esse momento da pandemia, do coronavírus, como que está sendo essa vivência, os cuidados que vocês estão tomando no dia a dia. Fala para a gente um pouquinho primeiro aí, Amanda, como que está sendo essa realidade para você? Aqui em Limeira, eu poderia dizer que é muito difícil, até porque, eu não sei se todos estão sabendo, mas Limeira ficou entre as primeiras cidades da região de Campinas. Está tendo menor número de isolamento em casa, a taxa está muito, muito pequena. Então, é uma coisa de ficar preocupado, porque a falta de ética e principalmente educação vindo das pessoas está grande, está feia. Mas eu acredito que os alunos, os professores estão fazendo o possível para isso ser diferente. Aqui em Americana eu estou evitando sair ao máximo mesmo, até porque eu, como professor de escola particular, da rede particular, a gente já começou a aula, então nós estamos aí numa rotina de aula direta, e saindo para ir ao mercado não só para mim, para os meus pais, para meus avós, enfim, a gente está tentando fazer a nossa parte, porque mais do que pensar na nossa saúde, ter um pouquinho de empatia, de solidariedade e pensar nas pessoas que, de repente, estão aí à frente, tendo que trabalhar, tendo que sair, a gente tem que tomar cuidado também por elas. Sim, com certeza. É um momento que a gente tem que cuidar não só da gente, mas cuidar das outras pessoas também, que não é só da nossa saúde que a gente está falando. Ainda mais pessoas em zona de risco, e a curva ainda aumentando, a gente já ultrapassou um número de 1.000 mortes por dia, a cada 24 horas, então é preciso ter todo cuidado nesse momento. E aí agora vamos realmente falar de educação nesse momento agora, que é o tema central desse episódio nosso. Amanda, esse programa aqui está sendo gravado no dia 20 de maio, que é um dia após a chegada da notícia de que o Senado aprovou o projeto de lei que falava justamente sobre o adiamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E teve uma campanha muito grande em torno disso, tanto de um lado quanto de outro. Quem queria que fosse feito esse adiamento, fez toda uma mobilização nas redes,
né? Foi feito um trabalho muito grande, com bastante adesão, e do outro lado, o governo também fazendo um papel, digamos, no mínimo ridículo, né? Da forma como foi produzido um vídeo com jovens tentando levar a ideia da importância de se manter a data, né, do Enem, o ministro da Educação também, o Weintraub, dando declarações bizarras para tentar justificar isso, mas no fim parece que está sendo encaminhado mesmo. Foi um passo muito grande essa aprovação no Senado para que o Enem seja adiado mesmo. E por que, Amanda, é realmente muito importante que se efetive o adiamento do Enem? Primeiramente, eu não poderia deixar de falar que eu fiquei muito contente com essa aprovação, porque eu vejo que é uma visão que o Senado tem e olha para o povo, até porque é para ser feito, né, já que estamos num país tecnicamente democrático, o povo fala e o governo atende, né, as suas escutas. Então eu fico desde já muito feliz, até porque, como você comentou, aquele vídeo foi totalmente, olha, sinceramente ruim, sendo bem sincera aqui. Deixou bastante estudantes que não têm o acesso a algumas coisas básicas, que seria a internet, bem chocados, um pouco traumatizados. Ficaram aflitos com o que poderia acontecer lá na frente. Até porque teve uma fala da menina no vídeo dizendo que o Enem ele define seu futuro. E ele define mesmo. Então, muitos alunos ficam chocados, traumatizados, não sabem o que pode acontecer, ficam bem ansiosos. Então, desde já, eu fico feliz quanto a isso. Porém, sobre o Enem ter se adiado até 60 dias, eu acho que deixa pra gente, alunos e vestibulandos, um pouco mais tranquilos do que pode estar por vir. E eu fico, como eu comentei, feliz mais com o governo mesmo de ter ouvido as nossas vozes. E lembrando que eu fico mais emocionada ainda porque foram jovens que viram o vídeo e a partir desse vídeo, entre aspas, foram revolucionários. Porque eles viram que estava errado, que não estava certo, que não fazia parte da sua realidade e a partir disso foram em redes sociais, que é o que a gente tem, né, mídias, e a partir dessas mídias puderam deixar a sua voz, fazer o seu ato, e acho que muitas das pessoas ficaram felizes. Maravilha, eu acho que eu tenho a mesma leitura que você expressou aqui para a gente, especialmente pelo fato dessa mobilização, né? Que a gente vem num momento que não está podendo ocupar as ruas, não está podendo fazer grandes movimentos de massa, né? E a ascensão das redes sociais para democratizar a produção, né, de conteúdo, de informação, que ao mesmo tempo essa grande quantidade pode causar desinformação, né? Muitas pessoas também não checam fontes, vão à base de memes que são convenientes em muitas situações também, mas parece que quando existe uma possibilidade de utilizar essa ferramenta para o bem dentro do processo democrático, ao contrário do que aconteceu no último processo eleitoral, né, parece que a gente está caminhando para saber utilizar bem, né, dentro do processo democrático, essa ferramenta das redes sociais. Ainda nesse momento de mudança dessa organização, dessa forma de rede, por conta dessa crise do coronavírus, Padula, queria perguntar para você, mudou também essa realidade para os professores, né? Então, a dinâmica de sala de aula, esse contato não está tendo mais, está todo mundo tendo que buscar se reinventar de uma hora para outra, se adaptar a esse ambiente virtual. Como que está sendo essa mudança do que você está sentindo, do que você conversa também com outros professores, para essa nova realidade? O que mudou e quais são os principais desafios aí que vocês estão tendo nessa nova dinâmica virtual dentro do ensino? Olha, antes de eu começar essa resposta, eu queria deixar aqui minha solidariedade à professora Noemi, lá, Noemi Lar, em função do linchamento virtual absurdo, preconceituoso,
por parte do fascista Flávio Bolsonaro, que infelizmente é um eleito, né, de forma suspeita, inclusive, por conta até mesmo das recentes denúncias em função das ações, né, da Polícia Federal vazando as informações, é um sujeito covarde, né? Então eu quero deixar registrado aqui, em nome de outros professores que eu tenho certeza que apoiariam essa minha fala, minha total solidariedade, não só ao professor Noemi, que está sendo a vítima nesse momento, mas de todos os professores que, de alguma forma, estão se sentindo coagidos, intimidados por essa proposta absurda aí, de, apesar de ter sido barrada, né, a escola sem partido, ela ainda, o fantasma dela ainda assombra a liberdade de expressão, a liberdade de educação, e é uma forma que a gente tem que lutar constantemente. E lembrando também que esse mesmo sujeito, né, Flávio Bolsonaro, foi o único dos 76 senadores que votou contra o adiamento do Enem. Então, mostra claramente os interesses, né, não somente fascistas, né, preconceituosos, e, de fato, isso aí afetou bastante, né, não apenas os estudantes, mas também os educadores. E isso é uma coisa assim que a gente está tendo que se reinventar bastante. Chego a dizer, inclusive, que a gente está trabalhando 3 vezes mais, 4 vezes mais do que estivesse dando aula normal, né? Isso fragilizou bastante a nossa saúde mental, principalmente, a cobrança que a gente está tendo, né, por conta de redes sociais, por conta de grupos de escola. Então, está uma situação bastante desgastante, uma situação bastante preocupante, mas, como todo professor que é apaixonado pelo que faz e procura sempre fazer da melhor maneira, a gente está se desdobrando, mais do que nunca. Então, é uma situação nova, preocupante, e, obviamente, né, enquanto na rede particular a gente está sujeito a esse tipo de situação, mas eu também faço aqui um alerta, né, por contato com professores de rede pública, não apenas do Estado de São Paulo, né, mas o nível de cobrança que a gente está tendo chega a ser desumano, né, e cansativo demais, né. A questão dos alunos mesmo, os alunos também é uma situação nova. A educação ela é corpo a corpo, não adianta, né? A gente tem que ter o contato, a gente tem que ter ali. É muito estranho a gente ficar falando para uma tela, por mais que você dê um jeito, você use recursos, não é a mesma coisa. Então, infelizmente, o ano letivo ele está comprometido, isso é um fato, não tem como negar, isso é unanimidade entre os professores. Sem esquecer também que o fato da gente estar lutando por essa situação, né, a gente também tem que entender que não é todo estudante que tem acesso à própria internet, aos computadores, né? Existem vários dados, eu não vou ficar falando em dados aqui, mas quem tiver interesse é só procurar mesmo dados confiáveis, mostrando, né, que a grande maioria dos estudantes não tem acesso à internet, às vezes até a computador. Mas acessa pelo celular, não é a mesma coisa, né? Várias plataformas que as escolas estão adotando não funcionam corretamente em aplicativos, então compromete bastante, né, essa questão do ensino, de uma educação realmente eficiente. Isso realmente é bem prejudicial e isso foi uma das grandes justificativas, né, do porquê do adiamento do Enem e dessa quantidade grande de diferentes realidades que tem, né, o Brasil e a falta do acesso à educação, nessa dificuldade que nos últimos anos agora acabou complicando ainda mais com o sucateamento do ensino público e a falta do acesso, né, ao ensino privado, que convenientemente facilita a privatização, né, e a oferta desses ensinos à distância, que pode parecer interessante por um lado, né, oferece cursos a um baixo custo, que oferecem oportunidades de você estudar em casa, né, mas essa relação com o professor, e também não é todo mundo que tem condições de ter um bom equipamento, de conseguir mesmo pagar essas parcelas, e também a forma como isso vai ser assimilado realmente é muito diferente do que dentro de uma sala de aula. Eu gostaria de aproveitar até
e perguntar isso para a Amanda. Como que você sente isso de uma perspectiva do estudante, né? Como vem sendo criada essa campanha do ensino à distância? Como você percebe isso? É ruim? É positivo? Prejudicial? Favorece a quem? Falando assim em forma de realidade mesmo, esses dias eu fiquei sem internet mesmo e eu acabei ficando sem acesso à educação, sem acesso a poder estudar. E nisso, como eu tive essa realidade, eu vi o quanto é ruim e eu imagino o quanto para outros jovens, adolescentes, crianças, deve estar sendo praticamente chocante e triste também, porque ver outras pessoas estudando e não poder estudar pelo fato de não ter o ensino básico, o acesso básico, quer dizer, é triste. É bastante chocante também. E a forma de governo tem que ter projetos novos para isso. Eles têm que reformular coisas novas. Porque a gente não está falando de apenas um ano letivo. A gente está falando de crianças, adolescentes e jovens que, além de estrutura educacional, mas também tem uma estrutura sentimental disso. Como que a pessoa se sente quanto a isso, né? Às vezes se sente desprezado por não ter o acesso, fica preocupada e como que vai acontecer daqui para frente. Então, é muito ruim. Bom, para quem já está com a gente desde o começo do programa e para quem chegou agora, este é o 10º episódio do podcast Sobrevivências, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11 e com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Para quem ainda perdeu ou quiser ouvir de novo, compartilhar com os amigos, com a família, na sexta-feira o programa já estará disponível no YouTube. E hoje temos aqui a presença do professor Luiz Fernando Padula e da estudante Amanda Treft para conversarmos um pouco sobre educação em tempos de coronavírus. Voltando, Padula, nesse gancho que você citou, o caso dessa perseguição à professora que ocorreu aqui em Americana, que chegou até Flávio Bolsonaro, existe já há algum tempo esse tipo de postura, que acho que podemos dizer que é de perseguição a professores que buscam fomentar a discussão, a diferentes ideias, né, essa pluralidade, essa diversidade, que muitas vezes são taxados como comunistas, esquerdistas e doutrinadores, né? Eu gostaria de ver contigo, saber com você, porque nesse momento de confinamento, a gente está podendo acompanhar, inclusive, no último programa da semana passada, eu tive conversando com a psicóloga Fernanda Oliveira, e ela estava falando justamente desse sentimento dos diferentes conflitos que estão acontecendo nessa dinâmica dentro de casa que está acontecendo agora. E muitos deles são entre pais e filhos, que não respeitam o espaço um do outro, não respeitam o limite um do outro, não estão conseguindo se encontrar aí. E muitas vezes são colocados os professores numa sala de aula com vários desses estudantes, vários desses jovens, como doutrinadores, como se conseguisse abrir a cabecinha deles, colocar informação sem fazer pensar, e é isso, siga essa doutrina. É um superpoder mesmo que esses professores têm, eles conseguem fazer isso, porque dentro de casa parece que tem uma dificuldade, às vezes, até de controlar um jovem, né? Uns impulsos aqui. Parece que os professores conseguem controlar uma grande quantidade de jovens. Como que é isso? Me explica esse superpoder ou é algo diferente do que esse pessoal está achando? Eu acredito assim, que se a gente realmente tivesse esse poder, né, a gente não estaria encarando essa situação absurda que a gente está tendo hoje, né, de inclusive encontrar eleitores, os verdadeiros analfabetos políticos, né? E eu falo por experiência própria, porque eu leciono biologia, tenho minha visão política esquerdista, progressista, com muito orgulho. Os pais sabem muito bem disso, mas em nenhum momento eu interfiro isso em sala de aula. Muitas vezes aluno vem, pergunta, a gente evita de trazer essa discussão para dentro de sala de aula, até por conta desse receio, né, de perseguição,
e deixa muito claro, olha, se a gente quiser conversar sobre isso, lá fora, no pátio, em outro momento a gente conversa, justamente para não dar brecha. E o meu apontamento principal nesse medo, né? Porque o que era a tal escola sem partido? É uma escola com partido da direita, simplesmente isso. É você cercear o professor no direito de educar, de mostrar os diferentes aspectos, de você mostrar a realidade, e isso causar indignação, porque você cria um pensamento crítico. E o que essa sociedade não quer hoje, né, a sociedade fascista que a gente está vivendo hoje aí, é cidadão crítico, é cidadão que vá contestar, né, que vai ler uma informação e vai saber entender os lados positivos e negativos. Então, a cabeça crítica, né, a cabeça pensante é o que incomoda. Mas, enquanto educadores, e tendo Paulo Freire com muito orgulho como meu mentor, né, como meu maior ídolo dentro da educação, eu acho que a gente não pode sucumbir a esse tipo de coisa. E é exatamente aí, fazendo até um gancho, né, um apelo mesmo que eu faço aqui, da importância do sindicato que a gente tem. Porque com a reforma trabalhista do golpista Temer, que acabou com a contribuição obrigatória, por exemplo, fragilizou demais o sindicato. E aí vem toda aquela história, né, de que o sindicato só serve para tirar dinheiro. Muito pelo contrário, o sindicato é aquele que vai lutar pelas nossas causas, né, por esse tipo de abuso que a gente está tendo aí, de tentativa de intimidação, por melhorias nas condições de trabalho, até mesmo para legalização de aumento do salário, enfim. É uma maneira de nós, trabalhadores, e acho que os professores, mais do que nunca, precisam entender, e acho que esse momento de pandemia é fundamental para isso, para que a gente entenda que nós somos classe trabalhadora, né? E não esquecer que a gente precisa dessa unidade. E quem vai nos fortalecer é exatamente o sindicato, que no momento, por exemplo, desse absurdo de perseguição política, de achar que nós estamos doutrinando, o sindicato vai estar ao nosso lado, os professores terão essa força por trás para justamente nos defender, né? Porque o que eles querem é uma educação que não forme pessoas críticas, esse é o ponto principal. A partir do momento que você gera contestação, você faz com que o aluno, com que a aluna tomem atitudes diferentes e contestem os próprios pais, algumas atitudes, alguns pensamentos retrógrados que eles têm, isso incomoda. E, obviamente, eles têm que sair dessa zona de conforto e acaba levando a culpa o professor. E a escola, obviamente, na ideia de que o aluno é um cliente, ela acaba, é muito mais fácil ela ficar contra um professor do que simplesmente contestar esse pai. Então, esse é o ponto principal, né? Quem dera a gente tivesse essa força realmente de doutrinar, né? Vou falar um português claro aqui, mas é óbvio que a gente não faz esse tipo de coisa em nenhum momento, até porque nós temos uma ética profissional acima de tudo. Tão simples, né? Quanto se provar que não existia uma madeira de piroca, kit gay, né? Essa questão de fatos aí, mas que contribuíram para a gente nessa realidade de hoje, infelizmente, né? Amanda, queria fazer uma perguntinha para você. Eu estive conversando durante a semana passada com um amigo e ele estava me fazendo vários questionamentos políticos sobre a presença do Estado dentro do Brasil. Ainda mais nesse momento da crise do coronavírus, fazendo uma reflexão sobre se tem muita intervenção do Estado e isso acaba conflitando com a parte econômica. Trazendo para uma questão da educação, é fácil fazer uma pesquisa rápida e perceber que dos governos petistas de 2003 a 2014, várias universidades públicas e institutos federais que basicamente antes eram centralizados nos estados, foram levados para o interior do país, né? Foram criadas 18 novas universidades federais, 173 campos universitários, praticamente duplicando o número de alunos entre 2003 e 2014, passando de 505 mil para 932 mil. E a gente estava falando justamente agora das dificuldades do acesso
à educação. E aí, a gente está falando de educação pública. Com a descoberta do pré-sal, né, a presidenta Dilma tinha desenvolvido um projeto de lei para destinar quase que integralmente os royalties do pré-sal para a educação. Ainda ia dar uma alavancada muito maior, né, na educação pública aqui do nosso país. Porém, José Serra desenvolveu um outro projeto, né, fazendo uma alteração, deixando a possibilidade de se privatizar e de encaminhar esses royalties para um outro direcionamento, que é o que foi aprovado e que acontece hoje para a exploração, especialmente do capital internacional, principalmente dos Estados Unidos. Minha pergunta para você é: quais são os principais problemas aí que você acredita que tem na falta do acesso à educação? Se realmente acha que falta Estado, sobra Estado, né, nessas várias realidades que a gente tem no país, qual a sua perspectiva como estudante da educação pública aqui no Brasil? Começando desde já, também sou de escola pública, e não é só eu que tenho essa visão, mas sim muitos alunos no qual eu estudei no meu ensino médio, que a falta, assim, é do Estado. E muitas das vezes, governo estadual. Temos o projeto, porém, ele não é passado para frente, muitas pessoas não concordam, às vezes tem, ou muitas das vezes, né, acontecem que muda o projeto, aí não sai como todos querem. Eu sei muito bem que não se deve agradar a todos. Porém, se é uma coisa pública, tem que ter acesso a todos. Tá no nome, tá na palavra. A descrição de público é isso. Todo mundo tem que ter acesso. E quando você vê que um governo não está fazendo o mínimo para que você tenha um acesso no que é seu, então a gente consegue ver que o problema, obviamente, é do Estado. E muitas das vezes não mostra isso em jornais, nem nada. Às vezes coloca um pano por cima, mas tem sim falta de recursos, muitas vezes passam a mão e tudo mais. Não me vem entrar nesse setor agora, mas eu como estudante vejo que o maior problema assim é do Estado, é a falta de conversa, é a falta de muitos políticos colocarem aquele projeto e irem até a final com ele, com aquela voz, com aquela garra, e não deixar se mudar mesmo, né? Penso da mesma forma, acredito que até o Padua também. E pessoal, está chegando aqui o final do nosso programa já, meia hora passa rápido pra caramba, muita coisa para a gente falar, que já fica até o convite para uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa, mas queria agradecer a vocês, Padula, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Denis, pela oportunidade aí. Contem com a gente na luta, acima de tudo pela educação, contra esses retrocessos que a gente está tendo aí. E a educação, como diz Paulo Freire, é libertadora, né? A gente precisa lutar por ela, porque toda a base de tudo de ruim é exatamente o reflexo da falta da educação. Com certeza, sempre na resistência. Muito obrigado também pela participação, Amanda Trecht. Obrigado, gente. Foi um prazer conversar com vocês, discutir uma coisa que é extremamente importante para o Estado discutir todos os dias, que é a forma educativa. Paulo Freire é reconhecimento mundial, ele traz essa perspectiva. Então, eu fico super contente de poder ter participado disso. Obrigado, galera. Quero agradecer também quem está em casa nos ouvindo. Esperamos que essa conversa possa ter sido positiva e útil de alguma forma, para trazer um pouco mais de força para nós superarmos juntos este momento. Também aproveitar para relembrar que o nosso programa podcast Sobrevivência, realizado com apoio da Disco 1, produção cultural, e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras às 11, com reapresentação às 20 horas na Rádio Dom. Na sexta-feira, ele já estará disponível nas redes sociais através do YouTube. Um aceno de longe com a mão cheia de álcool em gel e até a próxima semana com mais uma edição do podcast Sobrevivências. Tchau! Sobrevivências. 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 Sobrevivências.